Bom dia, Fernando. Muito bom dia para vocês, meus amigos, e um bom dia especial para você que nos acompanha em mais um Fã de Primeira, agora nessa terça-feira, véspera de jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético que não vem tendo tempo para lamentar a perda do título do Campeonato Mineiro no último domingo, porque tem pela frente o Internacional de Porto Alegre às 7 horas da noite na Arena MRV e tem que vencer. O Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, figura na zona de rebaixamento, 17ª colocação, com apenas 2 pontos ganhos em 12 disputados. O Atlético que aí está a 10 pontos do líder Palmeiras, e aí o Campeonato Brasileiro para o Atlético já virou prioridade na temporada para tentar sair ali da rabeira da competição, tendo em vista que nas 2 últimas competições nacionais o Atlético aí brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas. E aí o Atlético aí começando o Campeonato Brasileiro já nessa zona de rebaixamento que preocupa o torcedor por conta do desempenho, fraco desempenho da equipe atleticana na temporada, que nos 15 jogos que fez em 2026 conquistou apenas 3 vitórias, sendo apenas uma delas na Arena MRV, que foi o clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético vencendo de virada o Cruzeiro aí, ganhando uma sobrevida no Campeonato Estadual esse que o Atlético foi vice-campeão no último domingo. O Atlético vai a campo aí contra o Internacional em busca aí da primeira vitória, como a gente já falou, e também em busca de melhorar o ambiente para o técnico Eduardo Domingues. A expectativa do treinador é que faça algumas mudanças na equipe, mudanças de postura, mudanças de mentalidade, claro, mudanças de peças. Jogadores que vêm entrando e não dando resultado realmente devem ficar no banco, e aí o treinador tentando achar a melhor formação do Galo para essa partida contra o Inter, o Colorado que vem de uma perda de título do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu a equipe do Internacional no primeiro jogo, empatou no segundo jogo e comemorou o título gaúcho em pleno Beira-Rio. E aí as duas equipes aí, um clima bastante pesado, muita pressão envolvendo essa partida, mas o técnico Eduardo Domingues se mostrou tranquilo, apesar de ter sido muito verdadeiro e veemente após o jogo contra o Cruzeiro, dizendo que quem não correr não vai jogar com ele. E mudanças serão feitas. Eu também concordo com o treinador, acho que tem que mudar da água para o vinho, não só a postura do time, mas também com peças, viu, meus amigos? E aí eu faço a pergunta para vocês. Quais são as peças aí que devem deixar a equipe para melhorar esse desempenho do Galo nesse Campeonato Brasileiro? Essa pergunta vale milhões, hein? Quem deve? Trocou o treinador porque a coisa não estava dando certo. Chega um novo treinador, a coisa continua não dando muito certo. Tá certo que é muito cedo para avaliar o trabalho do Eduardo Domingues. Ele tem que peças. Agora, eu não consigo entender tirar o Scarpa do time. Agora, se todo treinador tá tirando, será que tem algum motivo? Extracampo, talvez? Ou a parte física, alguma coisa? Porque qualidade técnica a gente sabe que o jogador tem muita. Né? E aí, de repente, jogou uma partida e aí na decisão no Clássico ficou de fora. Teve o garoto Cissé, importante revelação aí nessa equipe do Atlético, que chegou ali, demonstrou a qualidade, dominando aquele meio campo, mas acabou sofrendo essa contusão no jogo, né? Felizmente não é nada mais grave, mas tomou ponto contra o Internacional, 5 pelo menos fica de fora. Pé, né? Agora, tem uma situação também, Rafael, legal da gente pensar. Vamos trazer aqui a memória de novo do torcedor. Lembra quando nós tínhamos o Dudu naquele ambiente ruim lá no Cruzeiro, que era um jogador caro, Gabigol, e aí houve aquela saída do próprio Dudu ali, melhorou bastante o clima, não dizendo que era culpa dele, mas a priori era o que parecia. Então, muitas vezes, o problema está também interno. Às vezes, a harmonia entre os jogadores. Nós tivemos agora comentando a respeito disso, a saída, a ida do Jardim para lá, poxa, parece que trouxe uma calmaria, para o Cruzeiro trabalhar. E no Atlético, será que também não está na hora de avaliar essa questão de bastidores? São muitos jogadores, há uma barca de jogadores que chegam para o Atlético
que a gente não vê esses jogadores dando liga, sabe? Vai inchando o elenco e deixando os craques, os caras que são realmente aqueles que foram contratados para resolver o problema, de lado. Cara, em qualquer time do futebol brasileiro, o Scarpa é titular, no Atlético não é. O Dudu passou quanto tempo no banco? É um jogador de peso pro time atleticano e quando entra tem entrado bem. E aí você vai, né, para aquela velha ladainha que a gente tem debatido aqui no nosso Fã de Primeira, né? E esse zagueiro que nunca chega, um sistema defensivo que não funciona, uma lateral direita que muitas vezes fica oscilando. Quem é que vai entrar lá? É o Preciado, é o Natanael. Quer dizer, você não conhece o time do Atlético, você não sabe quem é que joga, quem é titular, você não consegue conceber isso. E aí eu acho que o treinador tá muito certo, quem não correr não tem que vestir a camisa do Atlético. E outra situação... Eu acho que tem um detalhe nisso aí, quem tá certo, quem não correr não vai vestir a camisa. Tem que ter entrega, tem que ter intensidade, tem que ter essa correria, mas também tem que ter qualidade, tem que ter aquele jogador que pensa o jogo, porque senão você fica correndo desenfreadamente, sem sentido algum, sem objetividade, né? E aí você coloca o Bernard. Será que o Bernard, com a correria, com a vontade dele, no já final das contas pique, tanto né? Resultado assim? Pois é, será que o resultado realmente vale tanto a pena? Então acho que é pensar, se você tem ali a qualidade do Dudu, por mais que não aguenta o jogo todo, olha a diferença que faz o Dudu em campo, olha a diferença que faz um jogador que pensa também, que tem a qualidade técnica. Então é mesclar, né? O grande segredo é você poder mesclar as qualidades para poder dar liga. E um dado preocupante que o Fernando trouxe, que de 15 jogos, 3 vitórias, sendo aquela, né, no clássico na Arena MRV, mas uma vitória jogando nos seus domínios. Tem um duelo dificílimo diante do Internacional, jogo de 2 desesperados. O Inter, que também foi bem informado, perdeu o título do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, perdendo de 3-0 naquela goleada no jogo de ida e empatando o jogo da volta, jogando em seus domínios. Então, quer dizer, é um duelo realmente que chama muita atenção e o Atlético precisa trabalhar o seu psicológico. E é sobre isso que nós vamos começar agora com a Amanda